pessoal, bom dia. Hoje eu tenho companhia. Ai, coisa boa. Estamos de volta aqui, ó. Eu e Casca de Bala. Tô brincando. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o importante tema, que é a ferida emocional da rejeição. Essa semana nós estamos falando sobre as 5 feridas emocionais, né? Já falei sobre a rejeição, já falei sobre a dor do abandono e hoje nós vamos falar sobre a humilhação, tá bom? Então, se vocês não assistiram aqui comigo ao vivo, a dor da rejeição e a dor do abandono, vai lá no feed que tá lá gravado, ficou muito bom. Tem exercício prático para vocês fazerem hoje também nós vamos ter, tá? Para que vocês possam curar aí essa criança, né? Pelo menos dar início, entender o que acontece dentro de vocês com essa dor, que realmente é uma dor muito grande, né? As dores emocionais, elas são dores gigantescas, então nós precisamos entendê-la e com muito carinho e amor acolher essa dor, porque toda dor ela existe para mostrar para a gente o que está fora do lugar, para que nós possamos olhar com carinho para quem nós somos e ajustando as coisas para poder ter uma vida feliz, né? Uma vida mais equilibrada emocionalmente. E hoje nós vamos falar sobre a dor da humilhação, né, meu bem? Exatamente. A dor da humilhação é algo muito ruim e o nome já diz, né? Humilhação. E todos nós temos, ou lidamos, ou temos que lidar com isso. Mas como fazer isso com mais leveza, ou como curar essa dor da humilhação? É um tema muito profundo, mas é um tema muito significativo. É uma ferida emocional que pode atrapalhar todo o curso da sua jornada, da sua vida, né? Então vamos considerar esse tema e também vamos ver como curar essa dor, o que fazer com essa dor, com essa ferida. E muitas das vezes essa dor ela é muito subestimada. Ou seja, talvez as pessoas ou você que esteja lidando com esse tipo de dor e ainda não conseguiu identificar, você está subestimando ela. Mas não é bem assim, não acontece comigo. Mas acontece. Pode acontecer com qualquer um de nós. Essa ferida surge ainda, principalmente, lá na infância. Tudo começa lá na infância. Então veja que todos nós temos que lidar com essa situação. E mesmo adultos, trazemos essa bagagem dessa dor. É muito importante entender isso. Isso impacta de forma significativa em toda a sua vida adulta. Talvez você não esteja conseguindo resultados na sua vida profissional, nos seus relacionamentos. Por isso que nós vamos tratar desse tema para que você possa detectar. E também ver o que fazer para curar essa ferida, curar essa dor. Então preste bem atenção nessa live que nós vamos explorar os efeitos que causa e o mais importante, como você pode começar a curar essa dor. O que fazer em sentido prático? O que eu posso fazer então? Se eu estou lidando com essa situação. Então acompanhe a live, é muito interessante para ver o que fazer com essa dor da humilhação. O que seria essa dor da humilhação? Como que ela começa na infância? Como você pode identificar e o que fazer? É o que nós vamos fazer agora, tá bom? Vamos considerar agora essa informação. Exatamente isso, né? Assim como a ferida da rejeição e a ferida do abandono, a da humilhação, ela também, gente, ela se concretiza, por assim dizer, lá na primeira infância, né? Então, esses dias eu tenho chamado muita atenção de quem cuida de criança, né? Dos pais ou dos cuidadores, pode ser avós, professores e assim por diante, para prestar atenção nas interações com as crianças, né? Como que essa criança ela está se sentindo? Como que essa criança ela está se desenvolvendo emocionalmente? Então, de 0 a 7 anos é formado tudo isso. E essa ferida, ela, né, se concretiza nessa idade, se instala nessa idade. Então, se a gente consegue ter um olhar mais carinhoso,
com aquela criança que nós, né, precisamos ali lidar, que a gente cuida, ou é filho, né? Precisamos de olhar com um olharzinho mais ali cauteloso, carinhoso, para que possa ser amenizado essa dor lá, né, na fase adulta, já cuidar de agora, tá bom? Então, é um alerta, um cuidado conosco, que somos adultos, que já temos a nossa criança interior ferida. Quando vocês ouvirem, né, no mundo da psicologia, se fala muito esse termo, criança ferida. É isso, são esses traumas que foram adquiridos lá quando nós éramos crianças, nessa época, de 0 a 7 anos. 0, gente, é desde a concepção, tá bom? Então, desde lá da concepção, nós já começamos a interagir com o mundo, né? Quando tá ali na barriga da mãe, o mundo da criança é a barriga da mãe, é o útero. Então, quando nasce, é o mundo externo, todo mundo, né, que tá ali em volta cuidando, faz parte do ambiente social dessa criança. Então, ela vai interagir com essas pessoas. E conforme as interações, vai sendo registrado no sistema nervoso dessa criança as percepções dela. Então, se ela é deixada muito tempo chorando, né? Ela pode perceber de uma forma, não é que se você deixar uma criança chorando, todas elas vão crescer com feridas, não é isso? É como cada sistema nervoso percebe aquilo ali, tá bom? Então, não é aquele negócio, eu vou ficar com meu filho então o dia inteiro dentro do meu colo, no meu colo, que ele não vai ter ferida nenhuma, não é assim que funciona. É como cada pessoa, ela percebe o mundo em volta dela. E daí então vai registrando, tá bom? Cada ferida dessa. Bom dia, Rosa. Bom dia, Cleomar. Sejam bem-vindos. Então, gente, vamos lá, vamos explorar como que essa ferida ela se forma e os efeitos que causa, né, na nossa vida adulta, ok? Então, vamos começar a aprender como que ela se forma. Como a ferida da humilhação, ela surge lá na infância. Essa ferida, ela normalmente se desenvolve nas primeiras fases da infância, quando a criança começa a formar, né? Eu acabei de falar isso aqui, mas eu vou reforçar. Quando ela começa a formar sua identidade e sua autoestima e seu sistema nervoso. Situações como críticas excessivas, comparações desdenhosas, vergonha pública e até mesmo episódios em que a criança se sente ridicularizada por comportamentos ou características suas. Às vezes é uma criança que gagueja, né? Às vezes é uma criança que é mais tímida. E as outras crianças ou o ambiente social em que ela vive da família pode fazer com que ela se sinta ridicularizada. E isso vai trazer comportamentos ou aumentar essas características e vai surgir, então, essa ferida que é a da humilhação, tá? Então, quando uma criança ela é constantemente colocada em situações que a fazem se sentir inadequada ou inferior, essa criança vai começar a internalizar dentro, né? Internalizar é dentro, desculpa. Ela vai começar a internalizar a crença de que alguma coisa tá errado comigo. Eu sou zoado na escola, eu sofro bullying. Todo mundo me ridiculariza na escola. Só que lá na minha família também. Quando eu tô ali com os meus pais, com os meus tios, né? Aquele negocinho, o meu jeito de falar, as pessoas dão risada, o meu jeito de andar, as pessoas dão risada. A criança, ela não entende que talvez é só uma brincadeira, né? Então, o que que ela vai se sentir? Ela vai se sentir inadequada ou inferior e vai começar lá dentro dela, lá no interior, por isso se chama criança ferida, ela vai entender que tem alguma coisa errada com ela, então isso vira uma crença. O que é uma crença? É algo que eu acredito firmemente. Então essa criança, ela vai acreditar que ela é errada, que ela não é suficiente, que ela não é boa, que ela não é digna.
Olha quanta coisa, né? Então, essas experiências podem fazer com que essa criança desenvolva uma visão distorcida dela. E ela vai carregar isso para onde? Para a vida adulta. Talvez vocês vão se deparar, né, ou já se depararam, com situações em que algumas pessoas falam assim: mas eu não sou boa para isso, eu não sirvo para isso não é para mim, isso é demais para mim. Eu acho que o que acontece mesmo é que tem alguma coisa errada aqui dentro, eu sou errada. Talvez você que está me ouvindo ou que vai me ouvir depois sinta isso. Então entenda que o que você passa ou que essa pessoa com quem você convive passa é a dor de uma criança que lá na primeira fase ela sofreu algo que a traumatizou. E tá tudo bem. Agora é identificar isso, que é o que a gente está fazendo, e cuidar, né, amor? É verdade. E, pessoal, isso realmente acontece, né? Por experiência própria, por muito tempo na minha vida, eu me senti inadequado, me senti inferior. E é algo que nós não conseguimos, são emoções que não conseguimos controlar. Então, eu era uma criança ferida. E mesmo adulto, ainda tinha esses sentimentos. E quando eu detectei, eu consegui me curar. Então pode ser que você que esteja nos ouvindo, nos acompanhando agora ou vai ver depois, você também se sinta em algumas ocasiões nessa situação. Olha, mas isso aí eu não vou conseguir. O não vem sempre na frente. E isso começa realmente na infância. Comparações, né, de um filho com o outro. Por que você não faz igual ao seu irmão? Por que você não faz igual aos seus primos? Isso traz uma humilhação para aquela criança. Ele começa a colocar dentro de si que ele não presta, que ele não é bom o suficiente para a família ou para os amigos da escola. Aí vem o bullying, né? Que é comum hoje, né? Nas escolas e às vezes até no local de trabalho, né? Então é muito importante identificar e tomar cuidado, né? Aqueles que cuidam de crianças, seja observador, como você está tratando eles, qual é o incentivo que você está realmente dando para essa criança. E se você já é um adulto e sente inadequado, inferior em várias situações, pare e analise o porquê você se sente assim. Pode ser que começou lá na sua infância, começou lá na sua criação. Então, o que fazer então? Quais são os impactos dessa ferida da humilhação na vida adulta? Porque os impactos realmente existem na vida adulta, né? Na vida adulta, essa ferida pode se manifestar de diversas formas. Adultos que carregam a ferida da humilhação frequentemente se sentem, olha, inadequado para uma promoção do trabalho. Talvez o seu encarregado, supervisor, chegue para você, olha, a gente gostaria de lhe dar essa promoção, ou lhe dar, aí você, para mim não dá, é muita coisa. Você nem pensou, já está respondendo que não vai. É uma ferida da humilhação. Você, no seu interior, você já está se colocando como um não. E já é um adulto. Mas isso começou quando? Lá na infância, né? Então tem que ter muito cuidado. Além de se sentir inadequado ou indigno em situações que você realmente é capaz de realizar ou fazer, você começa a ter um medo excessivo de errar. Eu não posso. De jeito nenhum pode dar errado. É um medo excessivo. Como humanos imperfeitos, uma hora ou outra, vamos tomar decisões erradas e vamos errar. Então esse medo excessivo começou aonde? Lá na infância. Meu pai falou que eu não posso, de jeito nenhum, minha mãe, eu não posso trazer essa humilhação. Começa na infância. Não pode, né? Ou muitas das vezes, você se autocritica demais. Você se exige demais de você mesmo.
tem medo de ouvir críticas de outros. Por quê? A humilhação, a rejeição. E isso pode levar você a ser uma pessoa perfeccionista. O perfeccionismo, ele é muito ruim. Porque a pessoa perfeccionista, ela acha que tudo tem que ser do jeito dela. Só o jeito dela é que está certo. E isso afasta você de outros, de bons convívios sociais, de bons amigos. Porque nem tudo pode ser do seu jeito. Nem tudo pode ser do nosso jeito. Existem coisas certas, só que de um modo diferente, que contribui o andamento dar certo. Mas a ferida da humilhação, a pessoa que está lidando com isso, ela se torna um perfeccionista demais. Por quê? Porque acha que não pode errar, que tem que ser desse jeito, porque acha que é o único jeito certo. Então isso é muito perigoso. Ou então o outro lado, a pessoa ela procrastina, ela fica empurrando, o famoso empurra com a barriga, né? Ah, depois eu faço. Ah, depois eu faço. E o tempo está passando, né, amor? Você procrastina, né? Você está procrastinando. Por quê? Tem medo de fazer, de realizar uma tarefa que você é capaz, mas dentro de você acha que não é. Aí você fica procrastinando. Ou passa para outros fazerem. Porque lá na infância, a pessoa ela foi tão criticada e tão humilhada, ou ela se sentiu assim, Exatamente. Tá? A ferida da criança é assim, que hoje ela tem medo excessivo de críticas, né? Ou da rejeição. Então, ela fica com esse medo, porque ela se sentiu assim lá quando ela era criança. Então, esse medo vai levar de um extremo ao outro. Ou ela é perfeccionista, porque ela precisa agradar todo mundo, então ela não pode errar. Ou ela procrastina, ela não consegue ir terminar algo que ela começou, né? Exatamente. Isso. Bom dia, Silvia. Obrigada, meu amor. Ó, verdade, é importante identificarmos essas feridas e buscar ajuda para isso e aceitar isso também. Exatamente. Exatamente. Porque a ferida da criança, né, essas feridas emocionais, todos nós temos uma ou outra, né? Um grau menor ou um grau maior. Então, quando impacta a vida da gente, quando paralisa, precisamos olhar para isso com carinho e acolher e cuidar. Isso mesmo. Obrigada, viu, Silvia? Exatamente. Isso é verdade. E um outro impacto dessa ferida na fase adulta é que a gente começa a se autossabotar, autossabotadores. Ou seja, temos condições de melhorarmos a nossa vida social, nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos, mas a gente se auto-sabota. Ah, não, eu não vou conseguir. Não é para mim. Não sou capaz. O não vem sempre na frente, na ferida da humilhação. Não sou digno. Então, esse tipo de comportamento, chamamos de autossabotadores, vai fazer com que você, adulto, evite oportunidades que poderiam expor você ao julgamento de outros. Esses julgamentos não é que a pessoa está te criticando para te derrubar. São julgamentos que vão contribuir para o seu progresso. São sugestões ou dicas que talvez você não conhece ou não sabe, e a outra pessoa que está fora da situação, que tem um outro olhar, ela está vendo e pode lhe ajudar. Aí você coloca como um julgamento que vai te prender. Aí você se auto-sabota. Ah, não quero ouvir. E muitas das vezes precisamos ouvir para poder desenvolver as nossas capacidades, nossos relacionamentos. Precisamos ouvir a opinião dos outros. É muito importante. Mas quem lida com a ferida da humilhação, ele não quer ouvir. Porque ele vai achar que aquela sugestão, que é uma boa sugestão, se tornou um julgamento para ele. Tudo ele leva como um julgamento. Aí já tem logo esse medo, né? De ser humilhado. Exatamente. Então é muito importante identificar esses sabotadores e curar isso. E olha outro detalhe interessante. Pode ter dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Olha só. E muitas das vezes assume uma postura
de constante autoanulação. Você se anula. Você se anula, você fica na mesmice ali, ó. Você está se anulando de ter sucesso no trabalho, sucesso na vida, de ganhar mais, de melhorar algo na sua casa. Você se autoanula. Por quê? Porque você aprendeu isso na infância. Você não era digno, não era capaz de ter isso, aquilo. Tudo isso começa logo lá na infância, e na fase adulta você trouxe para você. Você carrega isso. Então são pessoas, né, que se sentem desconfortáveis com elogios, e tendem a minimizar ou rejeitar os seus próprios sucessos. Olha os sabotadores, né? Esses são padrões de comportamento. Esses padrões, eles não causam apenas sofrimento emocional, mas também eles limitam a pessoa de crescer no pessoal e no profissional. É uma pessoa que está totalmente travada na vida, porque ela não pode, ela não consegue estabelecer limites, ela não consegue receber elogios, ela fica desconfortável, ela rejeita ou minimiza o próprio sucesso. Às vezes é uma pessoa que tem um grande sucesso, quando alguém vem falar com ela, não consegue aceitar isso, né? E isso é muito ruim para o crescimento dessa pessoa. Às vezes ela podia ser muito maior, né, em sentido profissional, por exemplo. Em sentido pessoal, ela pode fazer grandes coisas, né, ter uma vida feliz, só que ela não consegue. Bem, então nós vimos como a gente identifica essa ferida emocional, que é a da humilhação. E quando se instala, né, que foi instalado lá na fase da primeira infância. Agora nós vamos entrar em como curar, ou como dar início a uma cura, né? Como que nós fazemos isso? A cura da ferida da humilhação, ela é um processo, assim como a cura de todas as outras feridas emocionais. Então é um processo de autoconhecimento, a aceitação, como a nossa querida Silvia até falou, precisa aceitar, entender e aceitar. Então é de autoconhecimento, então eu vou me conhecer. O que é o autoconhecimento? É algo que eu estudo, Lu? É um curso que eu vou fazer? Não. Você vai procurar saber quem você é. Ontem eu sugeri vocês a fazerem um exercício de olhar todos os dias, por alguns minutos na frente do espelho, e declarar palavras bonitas para você, como eu sou capaz, eu sou maravilhosa, eu posso, eu consigo, né? E achar qualidades em você. Olhar e falar, olha, meu cabelo é tão bonito, né? Eu tenho, né, uma bochechinha mais saliente, mas eu gosto da minha bochecha. Às vezes, gente, parece uma coisa tão boba, mas infelizmente muitas pessoas elas não conseguem achar qualidades em si, qualidades físicas e qualidades pessoais, como por exemplo, eu sou uma pessoa tão feliz. É uma qualidade. Então, muitas pessoas só olham para si, se julgando. Eu não consigo, eu sou muito burra, eu sou a pior pessoa do mundo. Quantas vezes você já ouviu isso dos outros ou de si mesma? Pense aí e, se desejar, pode ir lá no meu direct para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, primeiro passo, eu conheço quem eu sou. Quem eu sou? Do que eu gosto? O que para mim tem valor? O que é importante na minha vida? O que eu não abro mão de jeito nenhum? Quais são os valores que eu falo assim, não, isso aqui é muito importante para mim. Eu fiz essa pergunta para uma paciente minha essa semana e ela falou assim, a honestidade. Eu não suporto pessoas que não são honestas, então eu sou honesta em tudo que eu faço. Olha que qualidade maravilhosa, né? Ela identifica isso nela. E você? Qual é a sua qualidade? Você consegue achar uma? Então, de novo eu vou falar. Ontem a gente fez esse exercício. Se você desejar, você pode pegar uma folha e listar suas qualidades. Não coloque nenhum defeito que você acha. Liste só o que você gosta em você, tá bom? Espero que você ache bastante. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, né? Eu me conheço, eu me amo. Aceitar que eu,
algumas coisas vai precisar de mudar, né? E tá tudo bem. Então aqui nós vamos falar alguns passos que a gente vai começar a entrar nesse processo, certo? Que vai ajudar. Como vamos reconhecer e aceitar? Vamos lá de exercício? Você vai reservar um tempo para refletir sobre suas experiências de infância. Vou repetir aqui, tá bom? Depois eu deixo na descrição da live, tá? Você vai reservar um tempo para refletir sobre suas experiências de infância. Como é que foi a sua vida lá na infância? Foi boa? Você brincava na rua? Subia nos pés de árvore? Eu subia, era muito bom. Você tinha muitas pessoas que estavam ali à sua volta? Tinha família que cuidava de você? Ou você era uma criança que não podia fazer nada, que era proibido de tudo, né? Que não podia viver? Ou você foi uma criança que logo muito cedo teve que começar a trabalhar para ajudar seus pais? Ou que não teve cuidado de ninguém e estava exposta a todo tipo de perigo, né? Perigos físicos, perigos de abuso, perigos de tudo. Como foi a sua infância? Então você vai reservar um tempinho, você vai refletir sobre as suas experiências de infância, escrever sobre esses momentos. Em qual momento lá na minha infância eu me senti humilhado ou inadequado? O objetivo... Quase derrubou eu aqui na câmera. O objetivo desse exercício é reconhecer essas experiências sem julgamento, ok? Aconteceu algo muito trágico na minha infância. Eu não fui protegida quando eu era uma criança e alguém da família veio e fez algo que não deveria. Eu não vou julgar quem não me protegeu, tá, ok? Aqui é sem julgamento. Então vamos lá. O objetivo é reconhecer essas experiências sem julgamento, apenas como uma forma de entender melhor a sua história emocional. É para tirar do seu subconsciente, ok? Esse exercício serve para isso. Então, uma dica, você vai praticar a autoaceitação e vai reconhecer que essas experiências não definem o seu valor como pessoa. Aceite que todos nós temos nossa vulnerabilidade e imperfeição. Então, desconstrua aquela crença. Um exemplo bem bobo, desculpa do bobo, tá? Não é bobo. Mas um exemplo simples de uma criança que pode sofrer algo muito pequeno, simples, mas que para ela foi gigantesco. Às vezes uma criança humilha a outra na escola. Ou um pai, uma mãe, um tio é ótimo para fazer essas coisas. Um tio dá risada de alguma coisa que a criança ela não conseguiu fazer em alguma determinada época. E aquilo ali vira uma cicatriz muito grande. A criança leva isso para a vida adulta. Então, nesse exercício que nós acabamos de propor aqui, vocês vão entender que aquilo ali que aconteceu naquela época, você não conseguiu andar de bicicleta, ou não conseguiu fazer ali uma matemática muito simples e o professor riu de você na sala de aula. Isso não define o que você é hoje como pessoa. Não aceite isso. Foi só algo que aconteceu lá naquela época, tudo bem? Então, nesse exercício, né, depois, quem chegou agora na live, vai poder pegar. Nesse exercício, você vai entender que você pode reconhecer essas experiências e que isso não define você como pessoa, ok? Então, esse exercício é para isso. Bom dia, Milena, tudo bem, meu amor? É importante você, nesse exercício, colocar a prática. Faça isso, nessas sugestões que a Lu acabou de passar. Reserve um tempo para fazer toda essa reflexão com calma, o ambiente adequado, para você poder ir lá no seu subconsciente e começar a analisar. Né? Isso. Um outro exercício é identificar as crenças negativas que você carrega sobre si mesmo. Eu acabei de comentar anteriormente. Crenças negativas
que você carrega sobre si mesmo. Exemplo, não sou bom o suficiente. Não vou conseguir, não sou bom nisso o suficiente. Olha só, é uma crença negativa. Muito tempo eu falava muito isso de mim mesmo. Muito tempo da minha vida. Né? Ou ninguém me respeita. Ninguém me respeita. Falava também, né? Também, pessoal. Acontece mesmo, é sério. Eu falava muito esses dois aí. Ninguém me respeita. Era só uma impressão minha. Não era nada disso aí. Mas no meu interior, convivi muito tempo com isso. Ó, o que fazer então com esses dois, que são os mais usados, os que mais vêm na nossa mente? Ninguém me respeita e não sou bom o suficiente. O que você pode fazer? Se desafie. Desafie essas crenças negativas. Procure evidências contrárias na sua vida atual e se faça a seguinte pergunta: mas será que eu sou a si mesmo? Será que isso é verdade? Será que eu não sou bom naquilo? Será que ninguém me respeita realmente? Então, se desafie. Né? Desculpa, amor. Mas essa pergunta aqui, ó, de onde vem essa crença? Ela é batata, gente. Então, vocês escrevam as crenças negativas. Exatamente. Né? Pensa aí, no que eu acredito? Eu não sou bom, né? Eu não consigo isso. Mas quem é que, quando eu era criança, falava isso comigo? Esse é o ponto. Quem que falava isso para você? Que você não era bom, que você não consegue, não vai chegar lá. Tudo não, tá vendo? E ninguém te respeita. Alguém lá, quando você era criança, falava isso para você. Quer ver uma crença que é instalada quando muitos são criança? Isso é só pra gente rica. Isso não é pra gente. Essa bicicleta aí que você quer não é pra você. Isso é só pra quem é filho de rico. A gente não pode. Aí a pessoa cresce achando que ela não pode conquistar nada no sentido financeiro. Entende? Então identifiquem isso e pergunte: de onde vem isso? É isso realmente que eu sinto? Ou foi alguém que falou isso para mim e eu acreditei como uma verdade? Isso mesmo. Então o que você pode fazer então? Aí vem uma dica do que fazer. Como reverter isso? Como tirar essas crenças da sua mente? Coloque afirmações positivas e realistas. Como por exemplo, não, eu sou digno sim. Eu tenho respeito. Quando eu dou alguma sugestão, as pessoas me ouvem. Então estão lhe respeitando, estão te ouvindo. Não, eu consigo fazer essa tarefa. Né? Eu não sei, mas eu vou perguntar quem sabe e vou aprender. Olha a afirmação. Eu sei, eu vou conseguir. Você está tirando o não. Está tirando tudo negativo. Né? Eu tenho valor. E independente da opinião dos outros, eu vou fazer. Eu vou chegar lá. Eu vou conseguir. Eu vou estudar. Vou procurar conhecer. Olha a diferença. Isso traz uma autoestima, um amor próprio. Isso é um autoconhecimento de você mesmo. Que você consegue. Você é capaz. Então é muito importante você fazer esse exercício. Substitua o não por eu consigo. É muito importante. Isso me ajudou muito hoje. E tem me ajudado ainda. Vai continuar. Eu vou continuar praticando muito esse exercício. Ajuda bastante. Porque esse é um processo, né? Um processo tem etapas e é um progresso, né? A gente não consegue ir pro andar de cima, pulando os degraus da escada, muitos ao mesmo tempo, né? Um ou dois a gente consegue, mas muitos ao mesmo tempo a gente vai cair. Então tem que subir degrau por degrau. Então é um processo de cura, de feridas emocionais, ele é assim. Então, gente, esse exercício é maravilhoso, façam, tá? Então, identifiquem as crenças negativas, pode escrever, ok? Se você não puder escrever agora, anota no celular, grava um áudio para você poder lembrar depois e fazer. Mas faça isso e substitua. Tudo que eu não acredito, eu quero muito aprender a dirigir, só que eu não consigo. Aconteceu isso com uma paciente minha. Ela há 10 anos, ela tem carta de motorista, mas ela não conseguia dirigir. Porque falavam com ela que ela não ia conseguir, né?
Aí ela, numa das nossas sessões, ela se lembrou que era o pai dela que falava isso com ela quando ela era criança, que ela não era capaz de nada. E hoje ela dirige para todo lado, graças a Deus. Então funciona, tá? Então façam, certo? Agora nós vamos aprender a estabelecer limites saudáveis. Lembra que a gente comentou aqui que a pessoa que tem essa ferida da humilhação, ela por ter passado por episódios onde ela se sentiu humilhada, então ela tem dificuldade em falar não. Por quê? Para não correr o risco de ser rejeitada, certo? Das outras feridas também, do abandono, da rejeição, a mesma coisa, tá? Também tem essa dificuldade em falar não, que a pessoa quer ser aceita, ela não quer correr o risco de ser humilhada de novo, certo? Então, olha, o que vocês vão fazer para aprender a dizer não, impor limites? Quando necessário, diga não e pratique e afirme as suas necessidades e desejos. Como funciona isso? Por exemplo, eu viro pro meu marido e falo assim, amor, ele não gosta de lugar barulhento, tá? Então, amor, eu queria muito ir naquele restaurante que tem aquela música ao vivo que eu gosto, aquela, sei, um pagode, né? Bem alto. Aí ele não gosta. Só que para me agradar, ele fala assim, tá bom, vamos. Ele está deixando as necessidades e desejos dele de lado, porque ele não sabe impor limites. Um exemplo. Então, talvez você é assim na sua vida. Então, se você está acostumado sempre a falar não, a falar sim para todo mundo, comece a praticar, se autoconhecendo, sabendo quem você é, as suas necessidades e desejos, e se colocando em primeiro lugar. Ah, mas eu nunca vou poder abrir uma exceção? Sim, vai. Só que é uma exceção. Não é que você vai falar sim para tudo, né? Daí você fala, não, beleza, eu não gosto muito disso aqui, mas hoje dá para me agradar o meu marido, dá para me agradar a minha esposa, e tá tranquilo. Agora, se todas as vezes que aquele parente, aquela pessoa da família te pede algo que você não quer fazer e você só para não conseguir confrontar a pessoa, para não confrontar a pessoa, você vai lá e fala sim, você está deixando os seus desejos e os seus sentimentos de lado. Daí então o que vai acontecer? Você vai continuar ferido. Então quando você pratica o não e afirma para você as suas necessidades e desejos pessoais, isso vai começar a gerar pequenas situações no dia a dia, como você vai poder escolher um filme que você gosta, uma refeição que você gosta. Tem pessoas que nem isso conseguem fazer, porque ela não consegue se colocar como prioridade. Ela come o que o outro quer comer, ela assiste o filme que o outro quer assistir e nunca é o que ela quer para si. Então, algo que vocês podem lembrar é estabelecer limites não é um ato de egoísmo. Você não vai se tornar uma pessoa egoísta, não se preocupe com isso. Pelo contrário, você vai começar a se olhar com amor, vai começar a se cuidar com amor, e isso vai refletir nos seus relacionamentos, né? O exemplo que eu dei aqui do meu marido, quando ele vira para mim e fala assim, Lu, olha, hoje eu não tô afim de ir lá naquele lugar, porque eu não tô legal, não tô afim de ouvir barulho. Podemos ir num lugar mais silencioso? Ele está se colocando em primeiro lugar. Mas com amor ele me mostra isso, né? E assim vai ser você também com as outras pessoas. Quando você fala assim, olha, eu não gosto de comer essa verdura, mas você só come porque o outro quer. Isso é verdade. E teve uma vez que eu fiz uma exceção. Eu fui. Por isso que a Lu falou. Tem as exceções. Então, teve uma vez que nós fomos num show muito barulhento. Eu amei, ele detestou. Mas eu fui, porque eu fiz uma exceção. É algo que ela queria muito. Então não há nada demais. Por isso que não entenda como um egoísmo. Não, eu sou assim, então não tem jeito. Muitas das vezes faça uma exceção.
Por quê? Você vai contribuir para o bem-estar da sua esposa, do seu filho ou da sua avó. E talvez você vai descobrir coisas novas que você tem a capacidade de aprender e gostar e não sabia, porque está se auto-sabotando. E realmente eu sou assim, eu não gosto de muito barulho. Mas eu tenho minhas exceções, né, amor? Então aqui, gente, quando você olha para você e aprende a dizer não, se colocando em primeiro lugar, você não vai se tornar uma pessoa ruim. Você não vai se tornar egoísta, tá? Esses são exemplos pequenos que eu dei. Como eu lido com muitas pessoas, então eu ouço algumas coisas que você fala assim, era só a pessoa falar não, ela ia ter outra vida, mas isso aí é ela, tá bom? É cada um. Mas essa pessoa, ela tem muito medo de que o outro vai achar que ela é ruim, que ela é egoísta. Isso não acontece, gente. Fiquem tranquilos. Então, pratiquem no dia a dia. Eu não quero usar uma roupa? Não use. Não use para agradar o outro. Use o que você quer. Agrade a si. Pratique a autocompaixão. Pare de ter compaixão só com o outro. Olhe para você também. É verdade. Porque quando a gente desenvolve amor próprio, aqui envolve amor próprio. Quando eu me amo, eu coloco limites, eu falo não. Eu faço o que é legal para mim. Quando eu me encho desse amor, eu tenho amor para transbordar para o outro. Quando eu não tenho amor nem em mim, como que fica o outro? Vai lá, atender lá, por favor, a porta. Então, quando eu não tenho amor nem pra mim, como que eu vou amar o meu próximo? Não tem como, tá bom? Então é isso. Amor me deixou, foi atender a porta, tá? Deixa eu continuar, encerrar a live aqui sozinha. Então, algo que vocês também podem fazer é quando se sentirem sendo autocrítico, né? Quando você se olhar para você e falar, de novo eu tô me criticando, de novo eu acho que eu não consigo, de novo eu tô me colocando para baixo. Olha o que vocês vão fazer, olha só. Imagine que você está falando com um amigo querido. Como que você responderia a esse amigo quando ele virasse e falasse assim para você, ó? Né, você, as cachorras, gente, desculpa. Quando você vira e fala assim para você, mas eu de maneira alguma eu vou conseguir passar naquela prova. Se fosse o seu amigo, você não viraria para ele e falaria, imagina, olha só, você estudou tanto para aquela prova, por que você não vai conseguir? Você consegue sim, né? Você se preparou para isso. Só que quando é você, você fica se martirizando, se julgando, se chicoteando. Então imagine que você é aquele amigo querido e fale para esse amigo, né? Assim como você falaria para um amigo. Então use o mesmo tom de gentileza que você usaria com alguém, use com você mesmo. Crie o hábito de se parabenizar por conquistas, por esforços, por menor que seja. Por que, gente, isso é importante? Quando você comemora aquela... qualquer coisa, né, que você conseguiu. Eu consegui, olha, estar aqui de manhã para falar com vocês, para mim isso é uma vitória, viu? Quem me conhece sabe, eu gosto de dormir. Então, quando eu chegar aqui um pouquinho mais atrasado, vocês entendem que eu acordei atrasado. Mas, enfim, isso é uma vitória para mim. Conseguir ter, né, estar aqui para falar com vocês de manhã. Então, eu preciso comemorar. Só que quando eu não tenho esse amor próprio, isso vira só mais uma coisa que eu fiz. Então, aqui, né, estamos propondo para vocês, para iniciar essa cura emocional, é que todas as vezes que você fizer algo que você venceu, você comemore, se parabenize, assim como você iria parabenizar um amigo querido. Seja você seu amigo querido, tá bom? Então fale com você de uma forma amorosa, né? Assim como você falaria com seu amigo, certo? A prática da autocompaixão, ela é fundamental para curar
a ferida da humilhação. Então, considere, por exemplo, a possibilidade de procurar uma ajuda também, viu? Quem que pode te ajudar nessa situação, né, de precisar de lidar com essa ferida tão dolorosa? Um terapeuta, um conselheiro, um psicólogo, né? A terapia, ela pode proporcionar um espaço seguro para você explorar essas feridas e se desenvolver. E tem algumas coisas que na terapia você vai, né, conseguir fazer. E uma delas é se abrir sem medo de ser julgado, sem medo de ter dedo apontando para você, né? Nós, como terapeutas, nós somos neutros. Nós estamos aqui para lhe oferecer suporte, lhe oferecer apoio, nunca julgamento. Então não precisa ficar achando, ai, mas eu vou falar isso que eu sinto para o terapeuta, para a terapeuta. Ela vai achar o que de mim? Nada. A gente não acha nada. Nós não estamos aqui para achar. Nós estamos aqui para lhe oferecer ferramentas para lhe ajudar a mudar essa situação, mudar esse comportamento, mudar essas crenças, mudar esse padrão. Gente, tem muito resultado. É uma delícia ver o progresso das minhas pacientes, dos meus pacientes, que eu também trato homens, tá? É uma delícia ver a pessoa falando, gente, mas era só isso? Como que eu não vi isso antes? Porque você tá lá no olho do furacão, você não vai conseguir ver mesmo. E nós usamos ferramentas tão simples, coisas assim, não é nada mirabolante, né? Mas de um lado de fora, olhando, né, por outro prisma, nós como terapeutas, nós conseguimos enxergar o que você não enxerga e te apontar o que você pode, um direcionamento que você pode fazer. Então a terapia, ela vai te proporcionar esse espaço seguro que você precisa. Bem, eu, Luciana, eu trabalho de duas formas, tá, gente? Então, eu trabalho com a terapia individual, que é só eu e você. As minhas terapias são sempre online, tá? Eu prefiro fazer assim por causa dos horários dos pacientes e tal. É muito melhor para a gente conseguir manter o tratamento, tá? Então, existe a terapia individual, que você me contrata, né, para cuidar de você, e também existe em grupo. Inclusive, agora eu lancei vagas para o meu grupo de mulheres, é só para mulheres, um grupo de apoio terapêutico. Nós temos aula uma vez a semana, vai ser toda segunda-feira e vai começar dia 9, tá bom? Então, se vocês desejarem, o valor ele é simbólico, tá? Eu tenho outros projetos, daqui a pouco eu trago outros para vocês, mas esse é com uma amiga minha, que também é terapeuta. Ela é analista corporal lá do Corpo Explica. Ela fala sobre os traços, né? Como que a mente funciona com relação aos traços do corpo, o formato do nosso corpo, é bem legal. Então, se vocês desejarem, fiquem à vontade. As aulas, elas ficam gravadas, então você não vai perder conteúdo, tem exercício toda semana, acompanhamento em grupo todos os dias, no grupo do WhatsApp. Já tem umas meninas maravilhosas lá, a gente só vai trazer outras pessoas, e eu espero que você seja uma delas, tá certo? Então, se desejar entender mais sobre o grupo, pode me procurar, tá? Que eu explico melhor para vocês. Mas, enfim, então essas são formas de você lidar na terapia, né? E se desenvolver, tá certo? Pode ser em grupo ou pode ser individual, ok? Então, os grupos de apoio, né? Assim como esse no meu grupo, é uma forma excelente também. Mas também no individual funciona demais. Então, se você é uma pessoa que tem muitas ressalvas, não gosta de se abrir, talvez seja um individual para você. Mas se você precisa de estar com uma galera, vem pra cá, vai ser bem legal, tá bom? Então, a gente começa dia 9. As inscrições só vão ser até dia 5, tá? Que eu vou aceitar. Então, vamos concluir. A ferida da humilhação, ela pode ser muito profunda e muito dolorosa. Só que, gente, é possível se livrar disso, é possível curar. Quando você reconhece essa ferida, desconstrói crenças limitantes e pratica a autoaceitação. Eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou, né? Eu gostaria
De ter um rosto mais fino, essa é uma verdade minha, tá, gente? De ter um bracinho menorzinho, sim, mas eu sou assim. Então eu preciso me aceitar. Formas arredondadas eu sempre vou ter, eu posso emagrecer 50 quilos. Que eu sempre vou ter formas arredondadas, não é aceitar obesidade, tá bom, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas é me aceitar do jeito que eu sou, com o olhinho pequenininho, né? Esse narizinho assim. Eu sou perfeita do jeito que eu sou, para Deus e para mim. Eu preciso aceitar isso. Eu vou aceitar que eu não sou boa em tudo e tá tudo bem. Eu vou aceitar que aquilo ali eu não consigo fazer. Eu vou aceitar também o jeito que os outros me tratam. O jeito que os outros me olham, aliás, tá? Me tratam ou não? Me olham. Porque aí é eles com eles. São as dores deles. Eu só imponho limites. Certo? Eu boto uma barreira entre eu e eles. Mas eu não vou ficar me maltratando porque o outro me olhou de uma forma errada. Porque o outro falou algo sobre mim. Não é sobre mim, é sobre ele. É sobre as perspectivas dele. Certo? Então, a ferida da humilhação, ela pode ser profunda e dolorosa, mas quando você reconhece que tem essa ferida, quando você se aceita, quando você desconstrói aquelas crenças, eu não presto, eu não sou bom para isso, eu não sirvo para isso, né? Ninguém me ama, ninguém me respeita. Quando você vira e fala, não, eu sou bom sim, eu posso melhorar, eu posso praticar, eu posso dar mais, né? Isso aqui eu não consigo, por enquanto. Mas eu vou continuar tentando. E se de fato eu não conseguir, eu posso contratar alguém, porque eu trabalho para isso. Entendeu? Algumas coisas você pode fazer assim. Você pode transformar seu relacionamento consigo mesmo e com os outros. Quando você se aceita, quando você reconhece que essa é uma ferida sua, então você presta atenção nos detalhes, nos seus comportamentos, no que você fala principalmente com você. Você vai, então, transformar o relacionamento de você com você mesmo. Essa jornada é uma jornada. Uma jornada é quando você faz um caminho, né? Às vezes é um caminho longo, mas é uma jornada de cura, ela é pessoal, gente. Então, é uma decisão que você toma de não querer mais esse tipo de vida nesse sentimento. Então, eu vou entrar em uma jornada de cura. Isso pode levar tempo, mas cada passo é um avanço significativo em direção a uma vida mais plena e autêntica. Então, vale muito a pena, mesmo que leve tempo, vale a pena. Certo? Ó, meu casca de bala voltou. Oi, pessoal. Bom dia, Vivi. Voltei, pessoal. Tudo bem, meu amor? Então, todas essas informações, todas essas dicas que demos para vocês, inclusive os exercícios, vale a pena você fazer. Com certeza. Vale a pena entender que esse período de humilhação é um período. Você não precisa essa dor, né? Essa dor, né? Você não precisa ficar a vida toda com essa dor da humilhação. Cure ela. Seja melhor. Se ame, tenha autoestima. Identifique as causas e ataque as causas dessa ferida, tá bom, pessoal? É isso aí. Então eu espero, gente, que vocês aproveitem. Quem acabou de chegar aqui, eu já vou deixar a live salva, tá bom? Para vocês assistirem tudinho. E a live tá muito boa e tem exercícios práticos para vocês começarem a fazer já hoje, para ir se livrando dessa ferida emocional que é a humilhação. Então, espero que vocês tenham gostado e não se privem de que, se precisar, busquem apoio, tá bom? Vocês podem me chamar aqui no direct, tá? Que eu atendo vocês com o maior prazer do mundo. Vai ser muito bom poder falar um pouquinho com vocês. Oi, Márcio, bom dia. Depois, se quiser compartilhar conosco como você lidou, como você conseguiu superar ou como está lidando melhor com essa ferida, comente conosco. Fique à vontade. Vai ser um prazer ouvir você também. É isso aí. Tchau, gente. Tchau. Bom dia para vocês. Que o dia de vocês seja muito bom, tá bom?
Até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a ferida da injustiça, se eu não me engano, tá? O meu cronograma tá lá no feed. Dá uma olhadinha lá, porque a cabecinha aqui funciona muito não. Beijão, tchau, tchau. Tchau, pessoal.